Aleluia. Glória a Jesus. O Senhor da nossa vida. Amém? Bom dia, amados. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus querido, amado, que fala. Aleluia. É tão interessante isso que o Salvador estava falando, a questão das nossas palavras, né? E eu estou nessa também, de consertar veredas, né? E ter cuidado no que se fala faz parte de consertar as veredas, né? De consertar o caminho. E é tão interessante porque às vezes a gente fala até com o olhar, né? É tão sério, aliás, não é nem interessante, é sério, que a gente fala não só com palavras, né? Mas com o olhar a gente fala e às vezes fere com o olhar, né? Ou com uma mão, né? Com um dedo, enfim. Mas boa essa palavra. E eu creio que o Senhor tem outra boa palavra para nós, né? O Senhor vai nos ajudar. Eu tenho certeza que essa palavra veio do Senhor. Já faz um tempinho aí. E eu só falei, Senhor, me ajuda a falar. Me ajuda a colocar. Não só o raciocínio, né? Começo, meio e fim, a moral da história. Mas de forma que realmente a gente entenda o que Deus quer falar conosco. O que Ele vai pedir para nós, né? Porque é o Senhor falando conosco. Nós somos os servos, né? Eu falei, Senhor, não sei se eu vou estar como profeta, se eu vou estar como mestre, eu não me vejo em nenhum dos dois. Mas uma coisa eu sei, eu estou aqui como serva, né? E como serva do Senhor, como serva do Deus Altíssimo. E é muito forte assim, né? Nem sei se eu vou conseguir colocar tudo que Deus falou, né? Tudo que Deus mostrou, não sei, eu peço até ajuda. Mas Ele falou, disso eu tenho convicção, Ele falou essa palavra, né? Não sei se eu vou conseguir ordenar tudo certinho, mas enfim, Deus é bom e soberano, louvado seja o nome dEle. Vamos orar, amém? Mais um pouco, pedir a presença mesmo do Senhor. Pai, nós te damos graças, nós te louvamos, nós invocamos o teu nome, Senhor, nesta manhã, neste santo lugar, Pai. Nós estamos na tua presença, já ouvimos a tua palavra, Pai. E nós queremos ouvir um pouco mais da tua palavra, Senhor, porque nós amamos o Senhor. E nós precisamos, ó Deus, da tua orientação na nossa vida, ainda que seja uma correção, mas que seja bem-vinda, Pai, a tua palavra. Ó Deus, e nós declaramos, ó Pai, eu declaro que cada mente aqui, cada coração que aqui está, seja uma terra fértil, Pai. Uma terra fértil, ó Pai, onde a tua palavra, que é a semente, vai cair, vai germinar, Pai. Em nome do teu Filho Jesus, ó Deus, em nome do Espírito Santo, que nós também pedimos ajuda. Ó Deus, Pai poderoso, no entendimento de todas as coisas, ó Pai. Nós clamamos, Senhor, para que o Senhor venha nos ensinar, Pai, nessa noite. O Senhor venha ministrar, o Senhor venha repartir, ó Pai, uma porção da tua palavra, desse assunto, Pai, tão sério, ó Deus amado, em cada coração que aqui está, Senhor, em cada mente, ó Pai, o Senhor ministra aquilo que cada um está precisando, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Eu creio que ao longo da semana, do dia, o Senhor vai continuar ministrando, o Senhor vai continuar falando, porque a palavra é sua, Pai, o Senhor é o dono dela. Ó Pai, e eu creio que o Senhor deseja que nós a pratiquemos conforme o Senhor nos pede. Ó Pai, eu já te dou graças, eu já te louvo, Senhor, pelo resultado, Pai, porque é a tua boca falando conosco, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Fique à vontade, Espírito Santo em nosso meio. Fique à vontade, papai querido, para ministrar, para corrigir, para ensinar. Eu não sei o que os teus filhos precisam. Eu não sei, ó Pai, a necessidade de cada um no entendimento, Senhor. Ó Pai, eu vejo, Pai, que o entendimento é
tudo, Pai, para que nós, ó Pai, possamos praticar a Tua palavra. Primeiro é ouvir a Tua palavra, depois, ó Pai, é entender a Tua palavra, ó Pai, e depois é praticar a Sua palavra, Pai. Nós precisamos de tudo isso, Pai, e muito mais, ó Deus, e tudo isso está no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, guarda as nossas mentes, guarda este lugar e tudo que é nosso. Em nome de Jesus, te agradeço e te dou glórias, Pai, por tudo, inclusive por essa manhã. Te amo, papai. Muito obrigado por tudo. Amém. Então vamos lá. O Senhor falou de algo que não está se vendo muito no meio do povo de Deus, embora é algo particular do povo de Deus, que a gente deve ter essa característica, né? Que é a integridade. Deus falou muito forte isso comigo. Integridade do meu povo. Do meu povo, não é só aqui não, é do meu povo. Mas agora Ele está falando conosco, né? Para nós revermos a nossa integridade. Primeiramente diante dEle, depois segundo os homens, né? Segundo a sociedade, segundo o lugar que a gente vive. E essa palavra parece que ela tinha até um eco dentro da minha mente. Assim, de tão forte que foi. Eu nem sei se eu vou conseguir colocar, amém, amados? Mas, como eu disse, o Espírito Santo vai tocar, o Espírito Santo vai repartir. Durante a semana, se você quiser buscar, pesquisar. Eu só sei que o Senhor quer que sejamos íntegros. Isso eu tenho certeza absoluta. Absoluta. E aí Deus deu um exemplo de onde eu falaria dessa integridade, ou melhor, não é nem de onde, também, né? Mas quem que a gente pode ver que tem integridade, que é um exemplo de integridade na palavra dele? Aleluia. Alguém se habilita? Jó? Não é Jó, não. Alguém se habilita? Uma segunda opção? Salvador falou Jó. Noé também se enquadra, mas também não é. Mas amém. Enoque também, vixe. Com certeza, Enoque. Mas também não é Enoque a pessoa que Deus falou, amém? Daniel, aleluia. Daniel. Chega até a me emocionar, sabe, gente? De ver a integridade de Daniel. Eu cheguei até a chorar. Um dia lendo, eu falei, meu Deus, como nós estamos aquém. Como o povo de Deus. Como nós estamos aquém. E isso que eu não li muito, mas o que eu li, eu falei, meu Jesus. Junto com a integridade vem o arrependimento. É o que eu posso dizer. Junto com a integridade, lendo ali um pouquinho sobre essa característica, né? Esse caráter de Daniel. Eu falei, Senhor, é o arrependimento junto. Não tem como. Olha Deus chamando ao arrependimento novamente, né? Ou ainda, não sei. Mas enfim, Daniel. Deus falou, integridade de Daniel. E aí, nós vamos ver Daniel 1. Pode colocar na King James, fazendo favor. A minha não é King James, a gente fica com duas traduções, se tiver mais aí também de algum irmão. Vamos estudar juntos, amém? Estudar ou ler, não sei nem o que vai ser, mas amém.
Daniel, ele era judeu, de família judia, uma família de classe média alta. Ele teve um bom ensino e ele teve uma boa estrutura familiar. Ele teve as três coisas, né? Judeu, bom ensino, boa educação e uma boa estrutura familiar, né? Então, aí a gente já começa a entender um pouquinho, né? Como que foi, então, essa integridade da vida de Daniel, né? E ele era judeu, né? Jerusalém. Se não me falha a memória, ele morava em Jerusalém. E aí, o que acontece? O desfecho da integridade de Daniel. Me ajuda, Senhor. Aleluia. Então, aqui no capítulo 1, o texto começa assim. No ano 3º do reinado de Jeoiaquim, fala até em hebraico, né? Eu acho legal isso também, que a gente vai aprendendo outra língua. Jehoiaquim, né? Jeoiaquim, que era o rei de Judá, que é onde pertencia Daniel, né? O rei de Judá, a tribo de Judá, Jerusalém, que era o reino do norte. Não sei se os irmãos lembram, né, daquela divisão, reino do sul, reino do norte, por causa de impostos, inclusive, mas não é isso o caso. O rei de Judá, que era o Jeoiaquim, vamos começar. No 3º ano do governo de Jeoiaquim, rei de Judá, o rei Nabucodonosor, Nabu, proteja meu filho, né, o significado, isto é, Nabucodonosor, imperador ou rei da Babilônia, atacou a cidade de Jerusalém e a sitiou. Deus permitindo o inimigo sitiar Jerusalém, né, que era a cidade de Daniel. Põe no 2, fazendo favor. E a sitiou, né? O inimigo sitiou o reino, o povo de Deus ali. Então Adonai, o Eterno, entregou a Jeoiaquim, rei de Judá, e toda a cidade cativos, nas mãos de Nabucodonosor, até alguns dos utensílios sagrados da casa de Deus, o templo. Então Deus permitiu que Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia na época, levasse cativos o povo de Jerusalém. Só que mais para frente a gente vai ver que ele pede para um dos seus ajudantes, ali o rei Nabucodonosor, que ele queria pessoas diferenciadas. Que era para ele como que, por exemplo, se ele levasse aqui nós cativos, esse povo aqui, Jerusalém, aleluia. Mas dentre esse povo, ele escolhesse alguns especiais, que tivesse virtudes diferentes. Que aí, você já sabe que foi Daniel e os seus 3 amigos, né? Ananias, Misaías, Azarias e Misael, né? Se eu não estou... Até ele fala aqui no 4, que não, o rei pede para fazer essa escolha, né? Em quem não houvesse defeito, formosos de parecer, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, enfim. O rei determinou a comida deles, o que eles comeriam, né? Você já sabe mais ou menos a história. Não sei nem se eu leio tudo só para... Enfim, eles foram cativos para uma terra estranha, que não era de hábitos comuns deles, né? Tinha que ficar ali sobre o comando do rei Nabucodonosor, né? Sobre as ordens deles, mas não se contaminar. Porque eles tinham princípios, né?
principalmente Daniel, tinha princípios. Só para a gente... Deixa eu ver aqui. Aí, antes de... Só para a gente ter uma noção, porque o estudo é longo. Até mesmo, eu comecei a ler, não dei conta porque é bem longo. Só para a gente ter uma noção do que era a Babilônia. E esse império está reinando até hoje, de outra forma. Mas o que era a Babilônia e como era a vida de Daniel, né? Daniel, eu já falei aqui um pouquinho. A Babilônia era, como que eu vou dizer? Inclusive nessa época do rei Nabucodonosor, a Babilônia estava no auge do seu reinado, no auge do seu governo. Era nessa época aqui. Ela era a top, mas em idolatria. E toda a sorte de prostituição, toda a sorte de imoralidade, de perversidade estava em Babilônia. E detalhe, era o auge. Nabucodonosor foi o rei que estava no auge do governo da Babilônia. Então, quer dizer, o negócio estava feio. Estava muito feio, né? Estava no auge da imoralidade, no auge da perversidade, no auge da corrupção e, enfim, de todo esse pacote das trevas aí. A Babilônia estava nesse período, vivendo esse período. Deixa eu ver se eu acho. Eu anotei tanta coisa aqui que você até se perde. Idolatria, né? Eu já falei que é a mãe da prostituição, né? Ela é a idolatria, que no caso é a Babilônia, né? Isso existia lá, era como se fosse regra lá. Eles consultavam, antes de Nabucodonosor e os demais reis tomarem uma decisão, eles tinham que consultar deuses. E lá tinha muitos deuses, né? Deus das finanças, Deus da esterilidade, Deus disso, Deus daquilo, da fertilidade, aliás. Então, antes deles tomarem as decisões, o rei, ele governava mediante a revelação dos adivinhos. Então, vinha um adivinho X, falava, rei, faz assim, 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 assim. Aí o rei ia e tomava decisão. Mediante aquela resposta daqueles adivinhos, né? E... inclusive, eu não sei se alguém já ouviu falar, porque é antigo, os jardins suspensos da Babilônia. Alguém já ouviu falar? Os jardins suspensos da Babilônia, se eu não me engano, acho que até tem uma música do mundo que fala desse jardim suspenso, que agora, estudando um pouquinho, que eu fui entender o que é isso. Esse jardim suspenso da Babilônia. Era tanta ostentação, junto com tudo isso, né, com essa imoralidade, perversidade, idolatria, etc. Era tanta ostentação também, que os jardins suspensos da Babilônia, o que eles eram? Eram suspensos mesmo, eram jardins que foram construídos suspensos para que o rei, que estivesse no comando na época, desse os seus decretos ao povo. Ele ia até esses jardins suspensos, eles foram construídos só para isso. O rei ia até esses jardins suspensos para dar o decreto para o povo. Só para isso. Então agora vocês imaginam, né? Essa sorte de iniquidade, né? Reinando na Babilônia, né? E a gente sabe que tudo isso é contrário à palavra do Senhor, aos princípios do Senhor, né? A idolatria, por exemplo, é a mãe, né, da prostituição. É a mãe, é a principal, porque você está... É como se você falasse que Deus não existe.
né? É como se você não tivesse fé em Deus. Eu tenho no X, no Y, né? É mais ou menos isso, é uma troca. Por isso que é uma prostituição, né? Você se prostitui. E irmãos, eu quero que vocês atentem assim, a gente pensa só em imagem, né? Quando a gente fala em idolatria. A gente pensa só em imagem, né? Se prostrar, o católico, não sei quem, aquela história toda. Mas para nós ficarmos atentos, que nós levantamos muitos ídolos no nosso coração. E que não são imagens. Essa questão de se prostrar diante de imagem não serve para nós. Isso daí a gente já venceu faz tempo. A gente já venceu faz tempo. Desde lá, né? Quando a gente já aceitou Jesus, um ou outro só que teve dúvida, né? Se continuava com Jesus, se continuava com a imagem. Mas isso é uma coisa que o crente em Cristo, ele vence rápido. Ele entende, né? Essa questão da imagem, da idolatria à imagem. Ok? Mas o Senhor falou muito forte no meu coração. Quantos ídolos nós levantamos no decorrer da nossa vida, no nosso coração. E isso é prostituição. Você está se corrompendo. Desculpa a palavra forte, mas é prostituição. Nós nos tornamos prostitutos. E eu quero, talvez o Senhor já até está te mostrando aí algum ídolo, talvez. Mas no decorrer da semana, né, no decorrer, pensa no que você, eu vou usar essa palavra, adora mais do que o Senhor. Pensa. Porque o nosso inimigo, ele é sutil. E tem o tal do não é bem assim, né? Uma vez, uma amiga minha do coração, que eu amo muito, aliás, eu acho que ela até falou isso por conta da nossa amizade, né? Ela falou, Lina, eu preciso te falar um negócio. Eu achei que era sobre mim, né? Aí ela falou, a gente estava mais ou menos nesse assunto, né? De ídolos e tal. Aí ela falou, eu preciso confessar um pecado. Falei, amada, né? A Bíblia fala disso, confessar os seus pecados uns aos outros, né? Oreis para que sareis, enfim. Ela falou, eu adoro o meu filho. Eu falei, Jesus. E ela foi muito sincera. Ela falou, eu adoro o meu filho. Eu adoro, você não está entendendo, irmã? Eu adoro o meu filho. É no sentido de adoração mesmo. Eu falei, papai do céu, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Né? Se ela está me falando isso, não é por acaso. E se ela sentiu de falar, então vamos ver o que Deus pode, né? Como é que Deus vai trabalhar nisso. Mas ela precisava ser liberta, né? Adoração ao filho. Então são ídolos, né? Adoração, já ouvi várias vezes, o Deus dele é o carro, né? Então, uma sondagem, de fato, quem é que a gente adora, né? Quem é que a gente adora de verdade, de verdade. E então, Daniel, judeu, temente a Deus, justo, reto, enfim, aquela lista, né? Ele saiu da sua zona de conforto, que era Jerusalém, povo de Deus, presença de Deus, e foi para essa terra que não manava leite e mel, que não era a terra que manava leite e mel, mas para uma terra totalmente oposta ao que ele vivia. Totalmente oposta ao que ele vivia. E ele foi trabalhar para o rei, né? Que é de onde vinham os decretos. Para toda a nação, para todo o povo. Né? Ele não foi ficar com alguém simples, com qualquer cidadão lá da Babilônia, não.
Ele foi participar junto do rei, no seu palácio. Deixa eu ver aqui se eu tenho... Vão pensando aí, amados. Aleluia. Deixa eu ver se eu tenho mais algum... Se bem que essa não é a ideia. Mas assim, é interessante saber um pouquinho, né? Para onde ele foi. Aí, ó, na Babilônia havia 365 ídolos, um para cada dia. Vocês têm noção disso, gente? Um para cada dia. Por isso que Deus falou para Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela, Ur dos caldeus, porque a Caldeia também fazia parte da Babilônia. A Babilônia é uma região, amém, amados? São várias cidades, compõem uma região. Então, é o que dominava aquela região. Era isso aí. E volto a dizer, Nabucodonosor estava no auge do governo dessa iniquidade. Né? Dessa prostituição, né? Deixa eu ver. Aí a sede, a Babilônia, tem, acho que é Apocalipse 17, ela é citada como fonte de religião, governo e economia, mas dos ímpios. Ela é a fonte da religião, do governo e da economia, mas dos ímpios. Dos ímpios. Olha só, ele estava na boca do leão. Né? Ele estava, Daniel foi levado cativo para a boca do leão, para o inferno, vamos dizer assim, né? E aí é que entra a conduta dele. É isso que Deus quer falar conosco. Aí é que entra a conduta dele e dos seus 3 amigos. Só que, vamos voltar lá em Daniel. Um vai e vem aqui que eu achei que... Aleluia. Oh, aleluia. Aqui no capítulo 1, versículo 8, fala assim: Daniel, porém, olha lá, olha a integridade de Daniel já se manifestando. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com vinho especial servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Aí todo mundo conhece o jejum de Daniel, né? Não precisa nem falar. Legumes, para o chefe dos eunucos do rei fazer o teste com eles, né? Se eles estariam melhores ou mais fracos diante do rei, porque eles tinham que entrar diante do rei, né? Eles foram levados cativos para essa função, para estar do lado do rei, Daniel e os seus amigos. Mas olha que interessante, Daniel, eu achei isso aqui tremendo, isso aqui tocou muito no meu coração. Daniel, porém, decidiu no seu coração. Quem decidiu foi Daniel. Não foi Deus que pediu, Daniel, você vai se abster dos manjares do rei. Não, não foi Deus. Não foi Deus que pediu. Daniel decidiu no seu coração. E eu acho até que, como ele era judeu, porque o judeu ele tem regras, né? Eles levam a sério a palavra, né? E praticam, né? Então, como Daniel era judeu, eu creio que a gente fala jejum, e a jejum fala jejum, sim, mas eu creio que já era um hábito de Daniel. Já era um hábito. Porque, amados, Deus criou um povo para ele
com regras do começo da vida até o fim, com regras. E os irmãos podem discordar de mim, mas a alimentação faz parte dessas regras também. Por isso que eu acho, se você for ler a Bíblia, vários capítulos fala de alimentação, como é que o povo de Deus tem que andar, como é que o povo de Deus tem que se vestir, como é que o povo de Deus tem que comer, se alimentar, entendeu? Então eu falo, por exemplo, até me veio, achei um barato. Deus criou o leite condensado? Não. Ele deixou ervas, né? Ele deixou ali uma lista de alimentos para o homem comer. Não é? Aí você vai falar, é pecado, irmã? Não, não é pecado. Mas é algo que, se você for ver, estudar na íntegra, os alimentos industrializados, eles não são bons para o homem. Então eu te digo, Deus não criou eles. É criação do homem. Né? Então eu creio assim, que Daniel ele já vinha nessa conduta, né, de tudo, de ser íntegro mesmo, em tudo. Né? Essa questão aqui do jejum não é só porque ele estava diante do rei, que ele ia precisar de revelação, então eu vou me consagrar. Não era só nesse sentido, mas eu creio que era a conduta da vida dele. Né? E é interessante, né? Voltando, ele escolheu, né, não se contaminar. E aí ele faz o teste, né? Ele fala para o chefe dos eunucos, experimenta, né, os teus servos aqui nos dando só legumes a comer e água a beber. Aí o chefe questiona, né? Mas vocês vão ficar fracos, vocês vão, né? Não vai ter força para entrar diante do rei, aquela conversa toda. E ele falou, convence, né? Ele convenceu, aliás, o chefe a levar para eles a refeição deles, né? E aí, ora, o versículo 17. Aí o ajudante do rei concordou, né? Aí o versículo 17 diz assim: no caso destes 4 jovens, aprove a Deus lhes abençoar. Tiveram uma decisão, amém? Deus aprovou. Aprove a Deus lhes abençoar com especial sabedoria e inteligência em toda a cultura e ciência. E isso incluía a cultura da Babilônia também, não só a que eles tinham, né, judeus, né? Em toda a cultura, uma vez que eles foram para uma terra estranha, eles deveriam conhecer, né, os princípios daquela terra, né? Com especial sabedoria e inteligência em toda a cultura e ciência. E Daniel, aleluia, como eu acho isso lindo, gente. É fidelidade do Senhor, mas primeiro quem teve a fidelidade foi Daniel. De calabás. Quem teve a fidelidade, quem era fiel era Daniel. E Daniel ainda recebera algo a mais. Algo a mais. De quem que partiu a ideia de não se contaminar? De Daniel. Os 3 amigos foram juntos no barco. Mas partiu de Daniel. Nós acabamos de ler. Amém? Mas Daniel ainda recebera algo a mais. Sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Aleluias. Deixa eu ver se a minha tradução. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Por quê? Porque o rei vivia disso. Tinha um ídolo para cada dia. O rei vivia disso, dessa revelação. De algum Deus lá, entre aspas, Deus, né, com D pequeno, de algum ídolo lá que fosse enviar a mensagem lá do dia, né, dos problemas lá para o rei realizar. Então, o que Deus fez?
Por isso que Deus sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Mas Daniel representava quem? Representava Deus numa terra estranha. Então, os sonhos que Daniel viria a interpretar para o rei, servindo o rei, e as visões seriam sonhos de Deus. E não daqueles adivinhos lá da região. Né? E Deus honrando Daniel. Aleluias. Né? E aí, amados, na verdade, para a gente entender tudo, essa integridade de Daniel, nós teríamos que ler o livro inteiro. E eu te convido a fazer isso, porque é um livro lindo. É uma história muito linda. A gente teria que ler o livro inteiro. Então, eu peguei esses versículos do capítulo 1, que é a chegada de Daniel e seus amigos na Babilônia. Né? Eles já chegaram o quê? Íntegros. Eles já chegaram colocando seus princípios, porque eles sabiam quem eles eram. Aleluias. Eles sabiam quem eles eram. Eles tinham uma identidade. Né? Eles tinham uma identidade. E muito mais do que isso, eles guardaram essa identidade. Aleluia. Eles guardaram a identidade que eles tinham em Deus. Eu sou filho de Deus. Eu tenho princípios. Eu tenho as leis do Senhor, o eterno. E eu não vou me corromper. Nós não vamos nos corromper. E mais para frente, é tão interessante. Quem aqui já leu o livro de Daniel? Ou pelo menos alguns capítulos, né? O interessante é que num dos capítulos lá para frente, eu vou usar esse termo que a gente usa muito, quem vai se converter é o rei. Ele que vai se dobrar ao Deus de Daniel. Por quê? Pela conduta de Daniel. Ele vê que realmente Deus é com ele e ele se rende ao Deus de Daniel. Ele reconhece quem é Deus de Daniel. Deixa eu ver. Eu anotei tanta coisa. Se alguém lembrar aí, pode falar, tá? Lina, tá em tal capítulo, em tal versículo, que eu anotei. Eu vou anotando aqui no papel, eu vou anotando na Bíblia, vira um... Aqui. Aleluia. Obrigado, Jesus. Agora, pois... quando o rei Nabucodonosor foi comer grama, todo mundo lembra? Não precisa falar, né? Para ganhar tempo, eu digo. É que uma coisa está encaixada na outra. É interessante, né? É um link, né, da outra. Então, deixa eu ver. Ainda estava... Mas todo mundo lembra, né? E serás, Deus falando para Nabucodonosor: e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Fartião. Eu não falei, né? 4:32, perdão. Serás expulso, Deus falando para Nabucodonosor. Serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será entre os animais silvestres. Te alimentarás de capim como os bois. E passarão 7 tempos até que reconheças que Elá, o Altíssimo, até que reconheças Elá, o Altíssimo. Ele estava olhando, ele estava vendo a conduta de Daniel. Ele reconheceu Deus aqui. Aqui, ó. O Nabucodonosor. Que reconheças que Elá, o Altíssimo, tem todo o domínio sobre os reinos dos seres humanos e os concede a quem quer e quando deseja. Aí vem a cereja do bolo? Não, ainda não, né? Capítulo 4, verso 37. Espera aí.
aqui, não. O 34, perdão. Contudo, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, ergui os meus olhos aos céus e percebi que o meu entendimento havia retornado, e então comecei a bendizer Elá. Então comecei a bendizer Elá, o Altíssimo, ele se rendendo ao Deus de Daniel. Amém? Aí no 37, ele fala assim, peraí, a minha tá um pouquinho diferente. Bendissesse o Altíssimo, volta no 34, por favor. Estudo é assim, né? Continua, deixa eu ver como é que está o final do 34, se vai para 35. Vai mais um, por favor. Ah, não, já pula para o 34. Então aqui, ó, o final do 34, ele fala assim: e eu, Nabucodonosor, bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo, aleluia, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Imagina um rei ímpio que tinha um adivinho para cada dia do seu governo. No auge do seu governo, que era Nabucodonosor, foi o auge do governo da Babilônia. Reconhecer isso. Aí ele fala no 37, no versículo 37. Eu vou ler na minha. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Ele reconheceu o poder de Deus através da vida de Daniel, porque aí a gente teria que ler tudo para entender, né? Mas eu já estou aqui por causa da conduta de Daniel. Por quê? Porque o rei teve sonhos, ele teve visões que os próprios adivinhos dele, do rei, não conseguiram interpretar. Por isso que eu acho interessante ler tudo, entendeu? Mas não dá tempo aqui, né? Então, aqueles sonhos que o Nabucodonosor teve, os adivinhos não conseguiram interpretar. Aí eles faziam o quê? Eles viam a excelência de Daniel, a sabedoria extra de Daniel, porque vinha do céu, né? E Daniel conseguia interpretar. Ele entrava na presença do rei e interpretava todos os sonhos e visões que o rei precisava, inclusive para o seu governo, né? Para ir lá nos jardins suspensos da Babilônia e dar os seus decretos, né? Então, com essa conduta de Daniel e com a postura dele, o rei foi vendo, na verdade o rei foi conhecendo quem era Deus. Digamos que a Bíblia de Nabucodonosor foi Daniel. Através do quê? Da sua conduta. Aleluias. Através do quê? Da sua integridade. Aliás, eu fui um pouco para frente, agora eu vou voltar. Mas amém. Porque eu não falei o que é a integridade, né? E que foi isso que moveu, a franja às vezes atrapalha, a mão de Deus sobre a vida de Daniel naquele lugar, né? E aí, eu pergunto para os irmãos, não vou perguntar agora não. Integridade, que é o que Deus falou, né? Que Daniel tinha. Deus deu um exemplo assim, integridade. O que significa? Completo. Vai pensando aí, vamos pensando. Completo. Inteiro. Esse mexeu muito comigo. Inteiro. Oh, Jesus, nos ajuda, Pai.
Somos teus filhos, Senhor. Perfeito. Perfeito. Reto. Honesto. Honestidade a gente pensa só em dinheiro, né? Mas não é não. É um leque de opções aí, né? A honestidade. Incorruptível. Não se corrompe. Foi o que Daniel foi. Inatacável. Esse eu achei muito forte também. Nada ataca. Nada ataca a pessoa. Nada atinge a pessoa. Inatacável. E inteireza moral. Inteireza moral. A moral, ela é um conjunto das nossas atitudes, né? Boas e más. Ele era inteiro na sua moral. Ou seja, ele só tinha boas atitudes. E ele foi dessa forma por uma terra que era o ápice da corrupção, né? A mãe das prostituições era a Babilônia. E ela está até hoje em ativa, viu, gente? Não como Babilônia. São impérios, né? Que vão passando de geração em geração. Hoje, a Babilônia, a terra, hoje é o atual Iraque. Mas o que eu digo não é, então só o Iraque é contaminado, não. Essa prostituição, ela se espalhou pelo mundo todo. E tudo começa, mas é só né? Tem várias, como que eu vou dizer? Tudo começa com Caim. Até chegar na corrupção, no corrompimento que nós temos hoje. Mas é muito extenso, não dá, é só uma palhinha, né? Como diz o outro. A coisa vai longe, entendeu? Envolve seitas, enfim, impérios. Um império toma o outro, mas continua com as mesmas abominações. Então a Babilônia está reinando até hoje. Vamos dizer assim, os princípios, né, da Babilônia. E aí voltando para a integridade, né, de Daniel. É tudo isso aqui que eu falei, né? E eu creio que tem muito mais coisa também, né? Se você for pesquisar, estudar melhor. Pensa numa pizza. Pensa numa pizza. Alguns até pensou, que delícia, né? Quem sabe à noite. Pensa numa pizza, ela é redonda. Esse é o exemplo de integridade, tá? Para a gente pensar melhor, visualizar, né? Cada fatia da pizza, pensou? Cada fatia da pizza representa isso aqui que eu li, né? Completo, inteiro, perfeito, reto, honesto, incorruptível, inatacável, inteiro na sua moral. A pizza é redonda e fechada, não é? Vamos dizer que ela é tudo isso que a gente citou, que eu citei. Esse é o conjunto da integridade. Esse é o pacote da integridade. Que deve fazer parte dos filhos de Deus. Que deve fazer parte do povo de Deus, porque nós somos diferentes. Nós temos princípios do reino, do céu, de Deus. Amém? E aí, o que acontece? Eu sei que nós estamos em obras, né? Desculpe o transtorno, nós estamos em obras, né? Eu sei que você não conquista tudo isso aqui de um dia. Daniel, talvez não. Talvez foi mais fácil pela educação dele, né? Mas eu creio que também não foi de hoje para amanhã. Mas a escolha é a diferença. Eu quero, pai, eu não estou conseguindo, eu caio.
Eu levanto, mas às vezes eu caio, às vezes eu tropeço nessa busca dessa integridade. Mas eu escolho ser íntegra, Pai. Eu escolho ser íntegro. E aí, voltando na pizza. Se uma fatia da pizza se quebra, eu já não sou mais inteira. Eu já não sou mais íntegra. Porque uma fatia da pizza quebrou. Vamos dizer que a retidão quebrou. Então, a minha integridade já não está completa. Não sei se dá para entender. O Espírito Santo fala contigo, amém? Aí é parte dele. Aleluia. Obrigado, Jesus, que nós temos ele. Mas essa fatia quebrada, ela pode retornar ao seu lugar. Mas o interessante é que em nenhum momento, você pode ler todo o livro de Daniel, nenhuma das fatias da integridade de Daniel foi quebrada. Porque ele andava com Deus. Né? Você sabe que ele tinha uma vida de oração, todo mundo sabe, né? Não precisa ler. Ele orava ao Deus dos céus todos os dias, houve até o decreto contra Daniel por conta disso, porque ele orava. Porque ele buscava, ele abria, o quarto dele dava para Jerusalém, ele abria as portas do quarto dele para Jerusalém, a cidade dele, a cidade santa, a cidade de Deus, né? Olha o amor de Daniel por Deus. Eu posso dizer que Daniel amava Deus sobre todas as coisas. Ele amava Deus sobre todas as coisas, né? E ele resolveu no seu coração não se contaminar. Esse não se contaminar foi em tudo, né? Não foi só a alimentação, foi em tudo. Eu fico imaginando, né? Como é que foi a relação dele? Como que ele vivia, por exemplo? A Bíblia fala, né, que ele orava 3 vezes ao dia. Mas ali, a comunhão dele, por exemplo, ele chegava diante do rei. Como que era a comunhão dele com Deus, para ele poder não errar, para ele poder continuar sendo íntegro? Não sei se os irmãos entendem essa profundidade do relacionamento com Deus, né? Ao ponto de chegar nessa terra tão ímpia, tão iníqua, e não se corromper. E se manter íntegro nas suas atitudes. Deixa eu ver se eu acho aqui um versículo que ele vai falar com o rei Nabucodonosor. Gente, deixa eu ver se eu acho, porque é lindo. Eu marquei aqui tanta coisa. Deixa eu ver se é. Daniel. Saiu o edito, né, contra ele, para ele não orar, que na verdade era uma conspiração contra ele mesmo, né? Porque todos sabiam que Daniel tinha resposta, né? Que Daniel ia conseguir interpretar os sonhos do rei. E eles, na verdade, eles sabiam que era Deus, né, na vida de Daniel. Então eles queriam impedir isso. Acharam Daniel orando, é que a coisa vai se estender. O certo seria ler o capítulo 6 inteiro. Então o rei dirigiu ao palácio, passou a noite em jejum, até o rei, foi jejuar. Servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso. Mas enfim, tem um versículo
aqui, ó, não precisa nem pôr. O Daniel 6:27, ele livra, Nabucodonosor reconhecendo, ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões, quando Daniel foi colocado na cova dos leões, né? Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Assim, Daniel conseguiu se manter íntegro em 4 reinados. Em 4 reinados. Primeiro o de Nabucodonosor, depois o de Belsazzar, que era filho de Nabucodonosor, depois o de Ciro e o de Dario. Ele passou, porque Daniel, amados, ele foi para a Babilônia, ele tinha mais ou menos 17 anos, esqueci, né, de falar. Ele tinha mais ou menos 17 anos, olha só, e a integridade dele, jovem, hein? Adolescente ainda. Com 17 anos mais ou menos que ele foi para a Babilônia, cativo. E aí ele morreu mais ou menos com 70 anos, mais ou menos, alguns historiadores, mais ou menos isso. E ele passou por 4 reinados, olha isso, oh meu Deus. 4 reinados na Babilônia, esses 4 reis iníquos. Nabucodonosor, Beltesazar, Ciro e Dario. E nenhum deles, ele se corrompeu. O que eu quero dizer? Que ele ficou muito tempo no meio da iniquidade. Ele ficou muito tempo no meio da imoralidade. Ele passou sua juventude até a velhice no meio da iniquidade. E ele não se corrompeu. Ele se manteve íntegro. Ele se manteve íntegro, inteiro. Ele não teve nenhuma das suas fatias, né, da sua vida, da sua moral quebrada. Assim a Bíblia nos fala, né? Assim a Bíblia nos relata. E tão jovem, né? Que lindo. Mas ele teve, olha interessante aí também, a importância de uma estrutura familiar, né? Eu acredito que se Daniel não tivesse tido uma boa estrutura familiar, não fosse judeu, ele não ia conseguir, jamais, né? Não se corromper nessa terra tão estranha, tão adversa, né, aos seus costumes. Deixa eu ver se... É que é muita coisa, é muito detalhe. E aí você vai vendo que... Tanto é que ele escreveu uma parte de Apocalipse, né? Antes de João, né? Teve Daniel, já relatando Apocalipse. Aprove a Deus dar uma parte de Apocalipse para Daniel, né? Daniel trabalhando para o reino de Deus mesmo, né? Trabalhando para o reino, né? Por conta da sua integridade. E acho que eu falei, né? Que Daniel 10. Já era no reinado de Ciro, Daniel 10, que era o rei da Pérsia, que também era Babilônia. Era corrupção extrema. Ele fala no 2, que ele teve uma visão, né? No 3, não, 10:2. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento até que se cumpriram as 3 semanas. Foi a visão que ele teve. E aí fala no 7 que ele estava com os seus amigos, mas ele fala assim no 7, e só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram.
Não obstante, caiu sobre eles um temor e fugiram, escondendo-se. Eu fiquei pensando, a presença de Deus, como que foi ali essa visão que Deus deu para Daniel dos últimos dias e como foi que ele ficou extasiado. Os outros fugiram com medo da visão, mas Daniel não. Que intimidade, pensa, que delícia, né? Que é você falar com o Senhor. Olha a diferença das reações, né? Uns fugiram com aquela visão, tiveram medo. Daniel não, né? E aí fala aqui eu achei isso muito lindo, no 10:11, fala assim, e me disse, o anjo falando com Daniel, Daniel, homem muito desejado. Gente, isso é tremendo, não é? Homem muito desejado, muito amado, entende as palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo estava, essa palavra, levantei-me tremendo. E aí, no 19, peraí. No 10:12, outra característica de Daniel. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-se perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Olha Deus honrando mais uma vez Daniel nas suas respostas, né? Que era a interpretação daquela visão, que fazia parte a visão dos últimos dias, dos últimos tempos, que vai culminar lá com o Apocalipse. E aí ele fala, aqui no 10:19, de novo ele repete, porque eu achei isso lindo. E disse, não temas, homem muito desejado, muito amado de novo. Aqui, paz seja contigo, anima-te e tal, mas eu quero ficar no homem muito desejado. Homem muito amado. Isso é o Senhor falando de Daniel. É o Senhor testificando. Olha, esse é meu filho amado. Como ele falou de Jesus. Meu filho amado em quem me comprazo. Olha a comparação. Essa veio agora, viu? Aleluia. Homem, pensa, mas vamos pensar. Aleluia. Se Deus falaria de nós hoje, filha muito amada, filho, homem muito desejado, será que Deus falaria de nós isso hoje? Hoje, agora, hoje. Será? Como está a minha integridade? Como está a minha inteireza de coração diante do Senhor? Que é para Ele que eu vou prestar contas. Mas se eu sou diante dEle, eu também sou diante dos homens. Né? Eu também sou diante dos irmãos, do ímpio. Está aí o exemplo de Daniel. Aonde, qual era a sua origem? E para onde ele foi? E ele conseguiu se manter íntegro. A fatia da pizza da vida de Daniel não foi quebrada em nenhum momento. Tanto é que o rei reconheceu o poder de Deus através das atitudes, da integridade de Daniel. Ah, gente, leia Daniel, é lindo. É lindo. Ver Nabucodonosor, um rei tão ímpio, tão impuro, tão perverso, reconheceu o Deus de Daniel por conta de um ser humano, amados. Né? Por conta de um ser humano. Deus poderia usar qualquer outra coisa. Poderia usar um profeta para falar com Nabucodonosor, embora Daniel era profeta, né? Mas poderia
ele usou as atitudes de Daniel. Percebe que foram as atitudes de Daniel. As atitudes dele no dia a dia, no sábado, no domingo, na terça, na segunda, o mês todo. Horas. Ele passou lá, ele viveu lá, dos seus 17 mais ou menos até os 70. Passou por 4 reinados ímpios, extremamente ímpios. E se manteve íntegro. Oh, Jesus. Se eu estivesse falando para você que seria possível ser íntegro, buscando uma psicóloga, buscando uma terapia, buscando... Não. É possível ser íntegro, buscando a face do nosso Deus, buscando os seus princípios. Nós já temos tudo, e o nosso tudo é Jesus. O nosso tudo é Deus, e o nosso tudo é o Espírito Santo que nos ajuda. Não estou falando de perfeição, amados, eu estou falando de busca disso. De busca da perfeição, de busca de sermos como Deus é e como Ele nos pede que sejamos. Ele fala lá em 2 Pedro, nação santa. Vocês são nação santa. Vocês são o sacerdócio real. Vocês são a geração eleita. Vocês são o povo adquirido. Vocês são. E em mim vocês vão conseguir. Mas escolham ser. Escolham ser. Amém? Acho que é isso. Tem mais um monte de coisa aqui, mas não dá nem tempo. E eu creio que o mais importante, o Senhor falou conosco, e eu creio que Ele vai continuar falando. Como Ele está falando comigo em todo tempo, né? Em, de fato, nós praticarmos a palavra e conhecermos, né? Para a gente praticar, a gente precisa conhecer. A gente precisa ler, né? Tem uma frase, eu quero encerrar com essa frase. Quer dizer, eu preparei um louvor ali também, mas eu lembrei dessa frase. Um livro que eu li, que eu amo muito. Eu te dei até um livro desse, Salvador. Ele fala assim, o autor, em uma das passagens. O mundo não crê na Bíblia. O mundo, o ímpio, não crê na Bíblia. E o crente não a obedece. Ou seja, se nós obedecêssemos de fato a nossa palavra, o nosso comando, as nossas leis, e praticasse, fechou. Eu creio, amados, que teria muito menos bandidos, se realmente a gente entendesse quem nós somos e praticássemos, né? A gente vai errar, mas a questão não é errar, é tentar não errar. Se errou, levante-se e fala, não, Senhor, eu vou. O meu foco, às vezes a gente tem tanto foco na vida, o meu foco é ser íntegro, né? O meu foco é ser chamada nação santa. A gente, nesse mesmo pensamento, que é o pensamento de Deus, é o que Ele pensou para nós. Aleluias. Ele pensou para os seus filhos, Ele pensou para o seu povo. Amém? Tem um louvor que eu achei muito próprio. Aqui está uma boa parte do estudo de Babilônia, mas não deu para ler. Mas é interessante, porque esse principado continua até hoje. Mas a Bíblia fala que ele vai cair. Aleluia! A Bíblia fala que ele vai cair. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Tem um louvor que os irmãos vão colocar ali, mas antes de nós ouvirmos, eu acho
oportuno, eu quero ler a letra do louvor. Por quê? Porque muitas vezes a gente canta e não presta atenção na letra. A gente canta por cantar, principalmente quando é um louvor novo, né? Assim, acho que não canta aqui. Então a letra, o título fala assim: seja tudo em mim. É a pessoa falando para Deus, né? É o filho dele, eu falando para o meu Senhor. Deus no meu viver. Deus no meu viver. Tu és o meu ar. Deus no acordar, no começo do dia. Deus no meu dormir. O dia todo, Deus, no meu acordar, no meu dormir. Deus no descansar. Estás no trabalhar. Deus na minha mente. Deus no meu falar. Seja tudo em mim. Deus na esperança. Estás nos meus sonhos. Deus no meu olhar. Deus no esperar. Deus na alegria. Deus na tristeza. Em tudo. Em tudo. Não é Deus só na alegria. É Deus na alegria e na tristeza. Aleluias. E na amargura, és minha cura. Seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim. Cristo em mim, a esperança da glória. Tu és em mim. Amém? Então você ouviu a letra, agora nós vamos cantar. Nós vamos louvar o Senhor com esse louvor, amém? E aí é você e o Senhor. Amém? Pode colocar, Eloy, por favor. Você fica do jeito que você quiser, tá? É a 9. Não, não é. Não é esse. É a 9. Ou a 8. Perdão, então. É que no outro CD é a 9. Isso. Põe de novo. Fazendo favor. Pode. Seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim. Aleluias. Deus na esperança, estás nos meus sonhos. Deus no meu olhar, Deus no esperar, Deus na alegria, Deus na tristeza. E na amargura, és minha cura. Seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim. Aleluia! Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Tudo é em mim. Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Tudo é em mim. Seja tudo em mim, 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 seja tudo em mim. Deus na esperança, estás nos meus sonhos. Deus no meu olhar, Deus no esperar, Deus na alegria,
Deus na tristeza e na amargura, és minha cura. Seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim. Aleluia! Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Tudo és em mim. Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Tudo és em mim. Seja tudo 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 em Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Grande Rei, te damos graças e te louvamos, Senhor, por esta manhã que o Senhor falou conosco, nos ensinou, nos corrigiu e continua fazendo isso, Pai. Continua, porque nós somos nação santa, Pai. Nós queremos refletir o teu rosto. Nós queremos refletir, ó Pai, a tua vontade, ó Deus. Nos ajuda, Pai. Eu só peço ajuda, perdão e ajuda, misericórdia de nós, Pai. Ó Deus, nos ajuda, Pai. Nos arrependemos, Pai. Ó Deus amado, porque muitas vezes somos carnais, ou mais carnais do que espirituais, Senhor. Mas toda honra e toda glória seja dada a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Salvador? Está encerrado, amados. Bom domingo e até daqui a pouco.